Universo de Baki, um verso que é subestimado por uns e superestimado por outros. E por recomendações eu fui ler a obra, começando a ler pelo primeiro mangá lançado chamado Baki Grappler, onde conta a história do início da jornada de Baki para se tornar mais forte que Yujiro Hama, a criatura mais forte existente no planeta Terra. Aqui eu irei falar feitos, citações e técnicas que são mostrados no mangá, começando desde o primeiro capítulo até o final do mangá. E aqui eu vou falar feitos, citações e técnicas de Baki Grappler e talvez até do segundo mangá, chamado Baki, ou Baki, o Filho do Ogro. E começando em Baki, capítulo 19, Shinoji Koushou usa a técnica de cortar cordas. O corpo humano contém várias cordas que compõem, como veias, vasos linfáticos, glândulas, tendões, nervos e etc. E Shinoji consegue cortar essas cordas com os dedos, tanto que deixou até o Baki cego de um olho no mesmo capítulo. E logo no capítulo seguinte, no capítulo 20, Shinoji Koushou já conseguia parar num touro e ainda matá-lo cortando os cordões dele. E a rapaziada, só avisando que eu não vou deixar em ordem, por exemplo, uma hora só falando só sobre os feitos, depois sobre só citações e técnicas. Primeiro eu vou meio que misturar tudo. Tipo, um capítulo eu vou mostrar um feito, depois outro uma citação, depois outro feito, depois uma técnica. Assim vai. Eu não consegui meio que colocar uma ordem em si. Já continuando, no capítulo 30 tem uma citação, onde o Jiro fica cada vez mais forte com o passar do tempo em um ritmo insano. E no capítulo 45 também tem uma citação, onde o Jiro fica cada vez mais forte. E no capítulo 53, o irmão de Shinoji, aquele que corta cordões, o Dr. Kureha, mata um tigre de 400 quilos. E no capítulo 54, no capítulo seguinte, mostra que o Kureha aguenta pelo menos 500 quilos no agachamento. E também tem uma citação dele podendo levantar mais de 1 tonelada. E alguns capítulos depois, no capítulo 57, tem uma citação, onde o Jiro poder dominar todas as artes marciais existentes. E uns capítulos depois, no capítulo 82, tem uma citação do Hanayama ter derrotado um exército de 50 homens em 30 minutos. E vários capítulos depois, em Baki Grappler capítulo 93 e 94, Macaco Yasha, aquele que eu disse no vídeo anterior, resiste a uma espada e a um machado, e ainda amassa uma barra de supino, e arranca um pedaço da espada com os dentes. E no capítulo 99 e 100, Baki conseguiu ferir esse macaco. E no capítulo 101 e 102, Baki resiste a vários golpes do macaco. Na verdade ele é espancado pelo macaco, né? Tanto que ele quase morre nesse processo. Um grande efeito de resistência, aliás, né? Já que esse macaco consegue quebrar várias rochas. Em Baki Grappler capítulo 106, Baki com 13 anos arranca uma lâmina com canivete com os dentes. E lembrando que a partir do capítulo 74, o Baki aparece o flashback do Baki com 13 anos. Então esse feito do Macaco Yasha, que o Baki conseguiu ferir e resistir aos golpes dele, foi o Baki com 13 anos. E em Baki Grappler capítulo 111, Hanayama consegue destruir um carro e o Baki consegue ferir o Hanayama. E no capítulo 114, Baki diz que Hanayama é mais forte que o Macaco Yasha. E no mesmo capítulo, Hanayama joga um carro em cima do Baki. E lembrando que no capítulo 111, o Hanayama consegue rasgar um pneu. Eu não considerei um grande feito, mas pensando melhor é um feito bom sim. E no capítulo 115 de Baki Grappler, Baki consegue ferir Hanayama. E no meio da batalha, alguém na multidão diz que não está conseguindo ver os golpes de Baki. E no capítulo 117, Hanayama meio que abriu o braço de Baki, apertando o braço de Baki, ao ponto da carne do Baki ficar exposta. E lembrando que o Baki conseguiu resistir a isso e ainda continuar lutando. Em Baki Grappler capítulo 122, esse capítulo mostra que eu não lembro muito do contexto, mas a língua do Baki foi cortada por vidro, que no caso é um grande feito de resistência, porque enfim, olha a imagem aí. No capítulo 132, aquele velho militar que eu não lembro o nome dele, joga uma faca em direção ao Baki, mas o Baki consegue reagir quando a faca está a poucos centímetros do seu rosto. E já indo para um feito do próprio Yujiro, no capítulo 157, Yujiro, entre aspas, se esquiva de uma flecha queima-roupa. Ele meio se esquivou mesmo. E já indo para o capítulo 166 de Baki Grappler, Baki treinou por 12 horas seguidas e ainda estava usando um peso de 20 quilos. E lembrando que cada um dos seus sapatos pesa 2 quilos, então o Baki treinou ao todo 12 horas seguidas carregando 24 quilos de seu corpo. E no capítulo 167 mostra a famosa cena, o famoso feito do Yujiro parar um terremoto com um soco. E só lembrando pessoal, que o Baki criança, o Baki com 13 anos, começa no capítulo 74 até o capítulo 180 mais ou menos. E a partir do capítulo 185 já começa o Baki com 16 a 17 anos.
Que aliás, no capítulo 185, em Baki já é apresentado os melhores lutadores do torneio, onde aparece o Hitsu Kaiô, Katsumi Orochi e etc. E já falando nisso, no capítulo 193, Hitsu Kaiô usa uma técnica onde ele prende no pescoço do inimigo, entre aspas, encolhe e quebra o pescoço do oponente, e Baki na luta quando o Hitsu Kaiô usa essa mesma técnica. E já no capítulo 198, e logo no capítulo 198, E logo no capítulo 198, Monte Toba, Toba é o nome do cara mesmo, caiu de vários e vários metros de altura em cima de um carro ou caminhão, se não me engano, e saiu apenas com o nariz sangrando. E no capítulo 201, na luta do Hanayama, mostra que Hanayama já tinha marcas de bala. E uns 30 capítulos depois, no capítulo 135, Hitsu Kaiô quebrou um sino de 10 toneladas. E uns 10 capítulos depois disso, Orochi Katsumi usa uma técnica que ele supera a velocidade do som, e ele pode usar essa técnica várias vezes. Mas lembrando que essa técnica do Orochi Katsumi prejudica o corpo dele. E no capítulo 309, Goku Shibukawa, que eu acho que é assim que eu pronuncio o nome dele, eu não sei, o nome dele é um pouquinho complicado, usa uma técnica que ele retorna o ataque do inimigo para ele mesmo, fazendo o inimigo tomar, entre aspas, o próprio dano. No capítulo 325, Baki tem uma técnica que ele pode criar uma sombra imaginária e lutar contra essa sombra, podendo tomar até dano disso. E indo para o último feito de Baki Grappler, no capítulo 362, Baki consegue copiar as técnicas de cortar cordas do oponente, que é lá que pode cortar nervos e etc. E ainda também consegue copiar a técnica do Orochi Katsumi, que supera a velocidade do som. E Baki consegue também usar essa técnica várias vezes. E esse foi o vídeo, espero que você ou vocês tenham gostado, então valeu, falou e fui!